fala terapêutica de hoje é uma reflexão sobre o tédio. Eu sou Luíse Madeira, psicóloga, gravando para o canal New Me. Tédio é uma referência de sensação que parece que tem sido bem frequente nesse tempo avançado já de pandemia. Esta fala terapêutica é uma proposta de reflexão sobre as razões que nos fazem, com tanta recorrência, dizer que este é um tempo de tédio. É também a proposição de uma compreensão sobre o que talvez explique os motivos de referirmos o tédio com tanta facilidade. Talvez vocês não gostem dessa fala terapêutica, porque, diferentemente das outras, ela não tem exemplos, nem histórias ilustrativas e não parece tão prática. Ela tem uma conotação muito mais conceitual. A proposta desta vez é ser um pouco densa. É mexer nesse nosso jeito de existir assim, meio sem sentido. É apontar uma crise. É causar um certo desconforto de propósito e gerar uma reação que nos faça compreender melhor essa experiência humana. Com mais ou menos um mês de isolamento social, eu recebi um vídeo de minhas duas netas conversando por vídeo, que são primas, e entraram em confinamento separadamente, por questões óbvias, e o tema delas era tédio. Esse coronavírus é muito entediante, disse a de 6 anos. A de 7 respondeu, é mesmo, eu também estou muito entediada. Isso me fez pensar duas coisas, que talvez o tédio seja um conceito primitivo e também que possivelmente nós, os adultos, chamemos de tédio o mesmo que uma criança chama, a simples impossibilidade de fazer as coisas como sempre fizemos. De repente, a pandemia. E a primeira coisa que aconteceu foi a suspensão das nossas expectativas. Nossos projetos foram interrompidos e muitos deles jamais serão retomados, porque não farão nenhum sentido quando a vida recuperar algum tipo de normalidade. Isso é difícil demais de aceitar, por isso ainda há tanta recusa em reconhecer a realidade que se instaurou, e tantas pessoas ainda estão atuando socialmente como se nada disso fosse um fato grave e cheio de consequências. De repente, a pandemia e a segunda circunstância que se instalou em nós foi uma impaciência difusa diante do desconhecido. Estamos quase todos menos tolerantes, perdendo o controle por coisas pequenas e brigando mais por detalhes que não têm a mínima importância. De repente, a pandemia e a terceira intranquilidade que se instalou foi a perda da nossa ilusão de controle. Ficamos impossibilitados de continuar com aquele nosso vício de exercer tentativas de controlar. De repente, a pandemia. E a quarta questão é que ficamos parados, esperando, sem ter a mínima noção do que é que nos espera. De repente, a pandemia. E a quinta perda foi a das nossas continuidades, que foram drasticamente rompidas. Portanto, as nossas distrações foram tiradas e as nossas fugas quase que totalmente impedidas. Não sabemos ainda o que fazer com tudo isso. E não tem nenhum problema o fato de nós não sabermos. Mas o nosso psiquismo procura uma palavra para definir essa coleção de sensações e chama de tédio. Sobre esse tédio, como psicoterapeuta, eu tenho algumas desconfianças. Eu penso que o tédio já estava na nossa vida antes, mas estava encoberto pelo excesso de tarefas,
numa sociedade marcada por atividades alienantes que nos impedem de dar sentido à realidade. Eu creio que isso acontece com uma frequência preocupante em nossas vidas. O nosso cotidiano é empobrecido de significados. Vamos vivendo, desarticulados como sujeitos de nossas próprias biografias, repetindo roteiros, sem nos apropriar do que somos. E o resultado é isso. Quando o script não pode ser repetido, não sabemos o que fazer com essa desarticulação. Isso diz respeito à nossa incompetência para responder às nossas próprias perguntas sobre a nossa relação com o mundo. Não nos conhecemos, não paramos para pensar sobre o que pensamos, não sabemos o que sabemos. E esse desconhecimento sobre a nossa subjetividade é que causa em nós esse estranhamento, que nos faz perguntar a nós mesmos: quem é este que sou eu? Isso tem muito a ver com o nosso jeito de viver na era pré-pandêmica, quando agíamos mecanicamente, explorados subjetivamente pelas rotinas que nos iludiam com a sensação de que havia um sentido. E agora que perdemos as rotinas, eu consegui sistematizar 7 efeitos. O primeiro é a melancolia, pela perda da ilusão de ordem. Não há ordem. Não é que a ordem tenha sido perdida. Ela nunca existiu. A sensação de ordem era ilusória. Tanto era que sumiu. O segundo efeito é o rebaixamento da nossa autoestima, porque agora ou estamos produzindo menos ou estamos conseguindo produzir quase nada. E, infelizmente, na funcionalidade anterior do mundo, nossa produtividade era uma das medidas mais consistentes do nosso valor. O terceiro efeito é a dificuldade que temos de aprender a viver com um percentual qualquer de perda. Atualmente, estamos todos em estado de perda, e isso é muito amargo. O quarto efeito é a nossa crise com o relógio. Alguma coisa mudou em nossa relação com o tempo. Minimamente, quando trabalhamos em casa, ganhamos o tempo dos percursos. Mas o tempo livre é uma abstração. Que tempo? Livre de quê? Qual é a liberdade? O quinto efeito é que, de alguma forma, temos sido obrigados a olhar para nós e simplesmente não sabemos como se faz isso. O sexto efeito é a perda radical dos objetos que preenchiam nossos vazios. Agora estamos sendo forçados a olhar para aquilo que as compras e as viagens sempre acobertaram com muita competência. O sétimo efeito é a descoberta da falta de intimidade com o nosso próprio desejo. O que será que eu quero nesse mundo desorganizado? Quais serão os meus anseios pessoais nessa série de eventos desconexos? Mas eu vim aqui com uma proposta de algumas posturas psíquicas que, se fizerem sentido para vocês, podem provocar algum efeito bom nessa desorganização. A primeira é a proposta de olharmos para nós mesmos com um interesse explícito de autoconhecimento. É claro que precisamos de um processo terapêutico ou analítico para fazermos isso de forma efetiva, mas há possibilidade sim de estabelecermos algum tipo de foco em nos compreender, escutar a nossa alma e entrar mais em contato com a percepção da nossa funcionalidade. O que nos faz bem? O que nos desestabiliza? São 2 exemplos de perguntas geradoras de algum autoconhecimento necessário. A segunda proposta é trabalhar para diminuir a fragilidade de sustentação
dos nossos vínculos. Investir criativamente nos relacionamentos que já temos e usar os recursos digitais com sensibilidade para implementar algum que tenhamos negligenciado é uma ótima ideia. A terceira proposta é encarar, admitir e não negar a melancolia da incerteza. A incerteza sempre foi a matéria-prima da vida. Talvez esta seja a primeira chance real que algumas pessoas estão tendo de enfrentá-la. Aceitar que a vida é feita de incertezas é extremamente libertador. A quarta proposta é estar nesse período de espera com ações internas que façam sentido para nós. Se estamos com saudade do lúdico, por exemplo, podemos providenciar o lúdico de muitas formas. Temos que descobrir o que dá significado aos nossos dias. Não conseguiremos mais viver reproduzindo rotinas. Alguma coisa quebrou essa possibilidade e isso é muito bom. Eu acho uma boa ideia buscar alternativas para fazer diferente aquelas velhas repetições. A quinta proposta é ressignificar as perdas. Elas podem ser extremamente estruturantes. Não precisamos aplaudir as perdas. Isso seria uma forma de alienação, mas podemos nos recusar a sermos destruídos a partir delas. O essencial é não se vitimizar pela melancolia que elas nos trazem. Isso que chamamos de tédio é o contato com os nossos vazios, que sempre estiveram lá e nunca percebemos. Então, eu vou terminar esta fala terapêutica lhe fazendo um pedido. Não desista de se sentir encorajado no novo mundo que virá após essa catástrofe sem proporções. A gente ainda tem o principal, a prerrogativa de sonhar e a possibilidade irremediável de amar. E o amor é a única cura possível para esse vazio de existir.